Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Meu nome é Letícia, host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela, e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. Antes de começar, vamos dar aqueles recadinhos, né? É importante dizer que o Sapa Justa é um podcast independente. Então você me ajuda muito divulgando o podcast. Mas se tiver um dinheirinho sobrando, você pode ajudar no apoia-se/Sapa Justa. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, também vai lá que a gente está conversando, falando de pautas, comentando os episódios e também sugerindo várias coisas. E o link do canal do Telegram e do Apoia-se está no Instagram do Sapa Justa. Queria dar um recado também, que se você estiver ouvindo no Spotify, dá aquelas 5 estrelas ali pra gente dar uma valorizada no podcast. E hoje estou aqui com a Luciana. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Olá, Luciana, tudo bem? Oi, Letícia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciana, meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica. Eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Varginha, do sul de Minas, mas eu moro em Belo Horizonte já tem mais de 10 anos e eu sou fundadora e CEO da Find Tattoo. A Find Tattoo é um marketplace de tatuagens. Você encontra tatuadores dentro da Find Tattoo, faz a marcação da sua tatu lá dentro e só vai no estúdio no dia de tatuar. Mas hoje eu não estou aqui só para falar da Find Tattoo como marketplace de tatuagens. Eu estou aqui para falar da Find Tattoo como uma empresa que levanta algumas bandeiras. Nós somos muito orientados pelo ESG, né, que agora o pessoal fala mais, que é a governança, a questão social e a questão de sustentabilidade das empresas, mas a Find Tattoo, desde a sua criação, ali em 2019, a gente já falava sobre questões que envolvem gênero, sobre questões que envolvem sexualidade, porque isso sempre me atingiu muito no mercado de trabalho. Então, eu sempre fiz questão de frisar que a Find Tattoo seria uma empresa pró-LGBTs. E eu queria agradecer demais o convite, Letícia. Imagina, a gente está aqui para isso. A gente começou a conversar nas redes sociais e chegamos a esse assunto em comum que eu acho que é uma coisa sempre importante de falar. Porque eu acho que tem muita gente que fala pela gente, né? O povo adora comentar que o mercado de trabalho é inclusivo, mas ninguém sabe como é que é, porque tem que ter vivência para saber ali o que a gente sofre no mercado de trabalho, muitas das vezes. Muita empresa gosta de falar, nosso ambiente é inclusivo e não sei o quê. Eu estava até lendo que essa coisa de aplicar que tem diversidade, as empresas usam porque elas têm um aumento de até 35% no faturamento. Mas elas não fazem uma aplicação correta, porque na vivência a gente tem uma outra experiência. E estava comentando com a Luciana, achei que seria interessante a gente falar sobre alguns exemplos que são importantes, como no caso que você já trouxe, mas também da gente contar os perrengues que a gente já passou, né? Porque se tivesse tudo essas mil maravilhas, né, seria fácil. Eu queria saber se tem alguma história para contar assim pra gente de LGBTfobia mesmo, que você já sofreu no trabalho, alguma coisa assim. Nossa, infelizmente, são muitas histórias, né? E tem uma que eu passei no estágio que não foi direto para mim, mas me ofendeu. Foi uma microagressão, vamos colocar assim, que eu não me esqueço que a minha orientadora do TCC na época, ela chegou na sala que a gente trabalhava e aí ela pegou e soltou o simples comentário: Nossa, mas é muito difícil trabalhar com gay, viu? Ela simplesmente soltou isso. E minha sexualidade não era, acho que nunca é escondida, né? Mas a gente tem muito medo de se expor. Isso, todo LGBT passa por isso. E eu lembro que ela falando isso, ela até virou assim para mim: Ai, você me desculpa, viu? Mas, nossa senhora, cara, é um negócio que eu
falo muito com o pessoal. Ninguém nunca é racista, ninguém nunca é LGBTfóbico, ninguém nunca é misógino. Até que o viadinho fez não sei o quê, até que aquele sapatão fez não sei o quê, até que aquela mulherzinha fez isso comigo. Então, eu acho que a gente chegou num ponto, claro que ainda tem casos escrachados de pessoas que falam absurdos, né? Nós temos isso ainda muito, infelizmente, mas eu vejo cada vez mais microagressões e as pessoas fingem que não veem que isso está acontecendo, sabe? Mas esse momento me marcou muito e tem um que foi no meu primeiro emprego. Eu acho que primeiro emprego todo mundo vai ter um caso assim para contar, né? Você já fez uma cara aí que quer contar alguma coisa. Ah, nossa, eu tenho muitos casos. Mas conte o seu, por favor. Tem um, ó, eu vou contar isso, depois eu quero saber o seu, que eu fiquei curiosa. Pode deixar. O que que aconteceu? No meu primeiro emprego, eu era professora. Eu dava aula de inglês numa escola e aí eu tinha um amigo que era um dos vendedores lá do curso, sabe? E aí a gente trocava muita ideia, a gente tomava café na padaria e tal, tinha uma padaria maravilhosa do lado da escola. E a gente ficava conversando, e ele tinha um namorado de não sei quantos anos, e a gente trocava muita ideia. E aí eu lembro que eu tinha um amigo que era o chefe do comercial também. E um dia o chefe comercial virou assim para mim: o fulano é gay, não é? Aí eu falei: uai, eu creio que sim. Por quê? Aí ele virou assim para mim: ai, porque ele ainda não me contou que é gay. Ah, Aí eu falei assim: uai, mas ele tem que te contar que é você tá gay? interessado? Qual que é a situação? Não, porque se ele me fala que ele é gay, eu posso ser mais carinhoso. Oi, que isso? Que é isso, cara? E essa mesma pessoa, esse mesmo cara, eu tinha um professor amigo meu, que é bi, e aí ele pegou e fez a mesma coisa. Ele chegou para mim e falou para mim: Luciana, esse menino é gay? Eu falei: não, mas também não falei que ele era bi, porque o menino estava entrando na escola, começando a trabalhar lá, eu não sabia qual que poderia ser a repercussão disso. Aí ele saiu de perto de mim e foi na sala da administração, porque ele tinha feito uma aposta com outra menina de que o rapaz era gay. Gente, apostando a sexualidade dos outros no ambiente de Apostando na trabalho. sexualidade dos outros. Pois é, no ambiente de trabalho. Achando a coisa mais divertida do mundo. E é uma situação, isso é importante de ser falado. Gente, para de tirar os outros do armário. Pelo amor de Deus. Ninguém tem que te falar nada. Exatamente. O que, que isso tem a ver com isso? O que, que isso interfere, né? É, interfere nada na sua relação com a pessoa. Se ela tiver afim, ela vai te contar, ou vai te contar um caso, ou não sei, sabe? As pessoas têm umas ideias muito erradas, né? E você vê que é tipo por divertimento. Ela não pensa que o que aquela pessoa já pode ter Uhum. passado em ambiente de trabalho, não só em ambiente de trabalho, mas na vida inteira, e faz isso de uma aposta, sabe? Enquanto a gente sofre tanta coisa, tem gente que tá brincando com isso. É um trem muito doido, né? Pois é, e é importante você falar isso, que passa isso a vida toda, porque, por exemplo, eu tenho 30 anos, 31. Eu passei boa parte da minha adolescência, daquela parte que você é jovem adulto ali, dos seus 20 e poucos anos, né? Eu passei escondendo a minha sexualidade, com medo que as pessoas soubessem da minha sexualidade. Então, eu basicamente passei a minha não só graduação, mas eu passei aquela parte ali da adolescência. Na adolescência eu estudava em Varginha, gente, no sul de Minas, sabe? Então eu passei minha adolescência toda me escondendo, com medo que as pessoas soubessem alguma coisa sobre mim e a minha sexualidade. Passei boa parte da minha graduação também com medo, e ainda tive que escutar uma professora fazer o comentário que eu acabei de contar aqui para vocês. Gente, pensa bem, é muito sofrido. A gente passa por situações que nos deixam muito mal. E a gente até desenvolve crises de ansiedade, crises de pânico. São várias situações que a gente desenvolve. Então, se a gente
eu espero que LGBTs consigam falar para suas famílias, amigos, colegas de trabalho, que seja possível falar normalmente sobre a sexualidade, sobre relacionamentos. Eu realmente espero que isso aconteça um dia, mas por enquanto isso ainda não acontece. Então, gente, por favor, respeitem, sabe? É só isso que eu vou pedir para vocês, respeitem, sabe? Eu acho que não é muito. E é só pensar duas vezes, né, para falar as coisas. Eu tenho várias experiências, para ser bem sincera. Comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos. E aí eu comecei a trabalhar num negócio de. Era fazer estágio, num negócio de serviço público, que já era muito Uhum. fechado, assim. Trabalhei por um tempo no setor de custo, uma coisa super careta. Tive os meus problemas nessa empresa lá, mas aí quando fui trabalhar mesmo na área, fui trabalhar muito em agência de publicidade. Fui trabalhar em lugares que são ditos desconstruídos, porque o povo de agência de publicidade é legal, sei lá o quê. É o antro da perdição. Jovem, se você está me ouvindo, não vá para a agência de publicidade. Eu estou fazendo um apelo aqui. Mas eu acho que agora tá melhorando algumas coisas. Só que as minhas experiências foram muito, muito frustrantes. E foram diversas. Eu lembro que eu cheguei numa agência uma vez, pra você ver como que as coisas são variadas. E aí tinha um menino lá que eu já até conhecia de vista, que era um homem gay. E a gente, LGBT, assim, você vê um outro LGBT, você vai atrás dessa A pessoa, gente né? anda Porque em bando. é dessa que você quer ficar amigo. E aí eu percebi que tinha umas outras mulheres que trabalhavam lá que tratavam ele super bem e ele até contava coisas da vida dele e tal. Eu falei, esse aqui deve ser um ambiente mais ou menos seguro com essas pessoas. Mas na mesma semana que eu fui almoçar com ele, com essas outras mulheres, que eu sentei na mesa de almoço, ele contava as coisas dele lá. Eu sou muito fechada quando eu conheço essas pessoas, não, ainda mais por conta desse tipo de vivência. De repente, elas começaram a. Tudo bem, eu vi o gay lá, que é o amigo dela, tá todo mundo falando de homem, mas do nada elas começaram a ser muito lesbofóbicas. E falar, não, mas mulher com mulher não, pelo amor de Deus. Ai, que nojo, não sei como é que faz. Ah, não, falta alguma coisa. E foi e foi tipo assim, muito do nada, sabe? No meio de um almoço. E eu me senti muito mal, porque eu fiquei assim. Daquele momento eu percebi que elas aceitavam o homem gay, mas não ia me aceitar nunca. Então, como foi muito agressiva as falas delas, depois eu até convivi, elas eram até muito gente boas comigo, tal, mas a primeira contato que eu tive foi super agressivo. Então, aquilo me marcou muito e eu me retraí totalmente. Então, todo o ambiente que eu mudava de trabalho, eu já ia com essa mentalidade de que eu não posso dar espaço, eu não tenho. A gente acha que a gente não tem a mesma abertura de falar, de comentar da nossa vida. E eu vivi muito tempo assim, porque teve essa situação que eu lembro que foi bem direta, mas como você disse, a gente vive com microagressões, são coisas que na sutileza, né, as pessoas estão sempre fazendo algum comentário, e o comentário é sobre a sua vida, né, sobre a sua vivência. Isso é muito doido. Não, com certeza, eu não esqueço. Foi um outro emprego que eu tive, e aí tinha um rapaz, né, nesse emprego que, tudo bem, você pode chamar de arrogante, de metido, qualquer coisa assim. Só que ele era muito bom no trabalho dele, e ele era gay. E aí eu não me esqueço que a contadora da escola que eu trabalhei, ela não gostava dele, eles não se davam bem. Provavelmente porque ele era arrogante. Ele era mesmo arrogante. E aí, em vez dela falar, nossa, não gosto desse rapaz, ele é muito O cara arrogante. era arrogante por si só e ela relacionava isso à sexualidade dele, né? Sim, sim. E é aquela situação, você acaba passando por isso pelos empregos que você vai, sabe? Você fica mal com essa situação, você pensa, isso não vai acabar nunca, sabe? Isso não tem fim. E aí
eu fiz uma mudança na minha vida, vamos colocar assim, e eu fui para o mundo das startups, quando eu abri a minha empresa. A Find Tattoo é uma startup. Startup é uma empresa de base tecnológica, né? Vamos colocar assim. Basicamente, eu tenho uma empresa que funciona online. Só que uma coisa muito importante de ser entendida, e é algo que eu falo para todo mundo, é o seguinte: a Find Tattoo usa sim a tecnologia, mas a tecnologia é só um meio. Quando as pessoas me perguntam qual é o meu core business, né? Qual que é o núcleo do seu negócio, qual que é o principal do seu negócio, eu, eu não respondo tecnologia, eu respondo pessoas. Isso gera um caos, sabe? Mas é fato. Meu core business são pessoas. Sempre vão ser pessoas. Eu tenho a tecnologia como uma ferramenta para chegar até as pessoas. Isso eu tenho. Mas eu nunca vou colocar tech. Eu comecei a ir para esse mundo de startups, participar de vários eventos, de tudo que acontecia e poderia ser importante para mim, né? Fazer o famoso networking. Sim. E num desses momentos eu fui para uma aceleradora. E eu acho que eu era muito nova, ou era muito ingênua, ou os dois. Ou sou uma sonhadora, vai saber, né? Eu cheguei lá e eu não me esqueço que eles falam muito sobre as ODS. Para quem não sabe o que é uma ODS, são os objetivos da ONU. E algumas empresas assinaram, alguns países também assinam essas ODS, que é para a gente diminuir a poluição, igualdade salarial, igualdade de gênero. Aí tem outras questões de sustentabilidade, de lixo, são vários pontos da ODS. E aí, quando eu cheguei para fazer a aceleração, poxa, eles falaram das ODS. Eu falei, maravilhoso. Vou poder falar que a Find Tattoo é um lugar de segurança, é um lugar para aceitar todos. Cara, gente, pessoas do meu coração, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no que rolou. Como eu sofri LGBTfobia lá dentro. Vocês não vão acreditar. Tem um negócio que chama pitch, né? Que é quando a gente explica o que é a empresa e tal. E eu sempre falava do nosso pegada LGBT. Eu falava que era um ambiente de segurança, que a gente buscava pessoas assim aqui dentro, né? Nossa, parecia que eu tinha ofendido alguém quando eu falava isso, porque a grande verdade é que as pessoas não sabem como te dar feedbacks e elas acabam te ofendendo de alguma forma, mas elas não acham que estão ofendendo. Elas acham que elas estão sendo honestas, o que é uma grande mentira, né? E honestidade sem empatia, né? Sem decoros, é apenas grosseria. É apenas grosseria, né? Eu odeio gente, sou sincera. Isso me deixa muito frustrada, sabe? Eu tento ser muito educada, muito gentil com as pessoas, porque eu sei que a gente não precisa de grosseria para chegar onde a gente quer chegar, para fazer Sim, sucesso. Não sei o que as pessoas entendem por sucesso, mas vamos falar assim, para atingir seus sonhos. Você não sim. precisa de arrogância, de grosseria, nem passar por cima do outro, né? Então, eu me lembro muito bem que em desses momentos eu escutei de uma mentora que estava por lá, que quando eu falava sobre feminismo, de ter cuidado com mulheres e de ser pró-LGBT, que isso desanimava ela, porque ela preferia que eu falasse que eu respeitava o ser humano. Ah, agora, todas as vidas importam. E é aquela situação que é a pessoa desmerecer, né, a sua luta, a pessoa que é a grande verdade, eu acho, tá, gente? Da maioria das pessoas que falam sobre todas as vidas importam, vamos defender as pessoas. Eu acho que a grande questão é que essas pessoas não têm ideia da luta que é. Essas pessoas não sabem as dificuldades que um LGBT passa.
Essas pessoas não sabem como que foi a adolescência de um LGBT. Não sabe como que foi, por exemplo, essas microagressões que a gente acabou de falar aqui. Essa pessoa não tem ideia que a gente passa por isso, sabe? Eu gosto muito aquela. Pode já ter esse vídeo, aí tem um quadrinho, mas é uma analogia muito boa que eles usam, tipo assim, que tem uma casa pegando fogo. Amo, amo, E aí as amo. pessoas estão lá jogando água, né, na casa que tá pegando fogo, aí chega uma pessoa assim: "Ah, todas as casas importam. É, Vamos jogar água aqui nessa casa que não está pegando fogo". E aí você vê o quão é sem sentido essa frase, porque a frase por si só jogada, é óbvio que todas as vidas importam, mas se a gente está falando de algumas vidas em específicos, é porque elas estão em risco. pois é, eu amo esse quadrinho. E esse quadrinho surgiu, se eu não estiver enganada, foi na morte do George Floyd, né? Sim, com Black Lives Matter. Exato, exato. E aí eu lembro muito desse quadrinho, porque aí começou a galerinha do. Mas todas as vidas importam, né? Porque tem caso de policial matando branco sufocado todo dia. Olha, pode falar isso no podcast? Com certeza. Pode falar Então que tá. a gente tem que falar mal de coisa que é pra ser pra falar do mal mesmo. É palhaçada. Eu não suporto esse discurso de todas as vidas importam, essa história de tipo, ah, isso não vale. Isso é só uma pessoa que ela não quer lidar com o fato do que está acontecendo na sociedade. Uma pessoa que não passa as coisas, não entende, não tem empatia com o outro. Se a gente precisa falar de racismo, é porque ele acontece no Brasil. Se Uhum. a gente precisa falar de LGBTfobia, é porque acontece. A gente não inventa isso do nada, não, para querer atenção. Então, Sim, sim. É muito importante a gente deixar muito claro que quando essa. Eu preciso falar isso aqui, porque pode ter pessoas que passaram ou vão passar situações parecidas com a minha. Porque quando essa mulher me falou isso desse jeito, essa mocinha, quando ela me falou, mocinha nada, uma, uma mulher já, né? Já, não, uma pessoa com mais de 40 anos, sabe? 40 e sim. poucos. Quando essa mulher me falou isso, aquilo me deu um mal-estar tão grande, que eu quase desisti da minha empresa. E a minha empresa é um sonho que eu tenho. Olha pra você ver, né? Um comentário de uma toscona. Pois é. A gente passa por muita coisa pra gente conseguir se entender, porque é um balde de água fria quase diário, né? Ou seja, já tem todas as dificuldades para criar a empresa, para manter a empresa, para lutar pela empresa, para ir buscar as coisas. E aí, num ambiente onde o povo fala que estamos aqui abertos a ideias, né? Que tem essa. O povo de startup é assim, né? Eles falam que pensam fora da caixa, eu nunca vi pensar tanto dentro de uma caixinha. Chega lá e te desmotiva simplesmente porque pra ela não faz diferença. Então, tipo assim, o que ela ganha falando isso, sabe? O que ela ganha, tipo, te desmotivando nesse ponto? Sim. E é muito importante eu falar também aqui que se não fosse a Renata Carvalho, que é uma mulher branca, hétero, cis, também de seus 40 e poucos anos, que se não fosse ela, se eu não tivesse ligado para ela e falado, ah, tô mal, aconteceu isso, aquilo, e ela ter me falado que eu não, que não era para eu desistir, eu não teria desistido. Eu acho que é muito importante a gente lembrar dos nossos aliados também, Sim. sabe? Aliar de verdade, né? De verdade, é isso. Aliados de verdade, porque cada vez mais, quando a gente vai se envolvendo, né, com as nossas causas, com o que a gente acredita, né, com os nossos pensamentos, a gente tem que se envolver com pessoas que entendam realmente a causa LGBT, com pessoas que entendam realmente porque Black Lives Matter, porque aquela questão, né? É muito bonito a gente postar Black Lives Matter em inglês, né? Mas e quando um cara negro é alvejado, tem o seu carro alvejado com 70 tiros? Como que você faz? Como que você lida com isso? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. O clássico também de empresa que fala assim: nós somos diversos. E aí você vai ver aquela foto de só pessoas brancas,
né? Tudo dentro de um padrão bem heteronormativo, mas se tem ali gay, mas tá, tipo, dentro do padrão branco. Então, se você tem que fazer o teste do... Agora a gente tá em home office, mas tipo, quando estiver na sala, que eles falam que é o teste do pescoço, né? Você virar pro lado e ver quantas pessoas negras estão ao seu redor, quantas pessoas LGBT estão trabalhando com você, porque aí acha que bota uma pessoa tá o suficiente, né? E quantas dessas pessoas estão em cargo de liderança? Porque também é fácil contratar para pagar a miséria. Então, eu fazia uma coisa, eu sou designer, né? Mas atualmente eu estou trabalhando mais com design UX, UI, então estou trabalhando mais com tela, essas coisas. Mas trabalhei muitos anos com fazendo campanha, tipo design gráfico mesmo. Uhum. E o que aconteceu muito na minha experiência, que outro tipo de preconceito que eu sofria, não só comigo, mas com as coisas que eu fazia. Eles pediam para colocar foto de pessoas. Ah, então coloca foto de pessoas para esse anúncio. Se eu colocava mais de uma pessoa negra no anúncio, aí não, tipo, mais de uma não, né? Porque senão vai achar que é uma campanha para novembro. Você olha esse tipo de pensamento que tá, por isso que eu odeio tanto a publicidade traumatizada. Tipo de pensamento, um país como o Brasil, você achar que a maioria dentro de uma campanha tem que ser branca. E outras coisas que eu já ouvi, qualquer, porque eu trabalhava muito com banco de imagens. Porque não sabe, acho que todo mundo sabe o que é banco de imagens, né? Você vai lá, apaga a foto que já tá tirada pelo fotógrafo, e você escolhe aquela foto para ilustrar a campanha. Então tem um trabalho de pesquisa. Eu ficava procurando lá, às vezes eu precisava assim de um cara com a mão no volante, segurando, sei lá o quê, bem específico. Aí achava a foto do cara. Eu já recebi várias vezes assim, não, esse cara tá muito afeminado, esse cara tá parecendo um viado, o cliente não vai aprovar nunca isso. Essa mulher tá exótica. Nossa, exótica. Ai. Não, e aí isso vai te minando. Você quer fazer seu trabalho e por muitas vezes eu ficava assim, será que eu vou pôr isso que vai ser reprovada? Mas eu comecei a ter outra atitude na minha cabeça, que foi assim, eu vou fazer a minha parte. A minha parte é tentar buscar, como designer, que a minha responsabilidade como designer é propor um visual diverso. Agora, se a pessoa que é superior a mim vetar, está na responsabilidade dele, porque aí eu já não tenho mais controle sobre isso, né? Eu não vou poder, não sou dona da empresa. Mas todas as vezes que tiver na minha mão, eu tenho que propor isso, sabe? Então eu comecei a levar aquilo como objetivo. O povo ficava muitas das vezes irritado comigo, mas eu fazia isso. Mas graças a Deus agora eu estou fazendo só tela, enchimento do meu saco. Mas eu falo isso porque eu acho que não só a gente também tem que ser ativo no nosso dia para tentar, dependendo do que a gente faz, no nosso, igual você faz com a sua empresa, mas às vezes a pessoa, no que ela está fazendo, ela pode tentar ser ativa contra esse tipo de falta de inclusão mesmo, né? Sim, nossa, com certeza. É, eu falo com o pessoal, sabe? A questão da inclusão, a questão da empatia, sabe? Ela são atos muito mais simples do que a gente pensa que precisa ser, sabe? Então eu sempre falo com o pessoal, gente, não, pera aí, é assim, olha. O que que vocês acham de fazer assim? O que que vocês acham de fazer assado? Só que a gente também está num período de conspirações que muito grandes, né? De pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo. E eu estava num grupo de WhatsApp desses com empreendedores, né? Com galera de startups. E aí, uma mulher falando sobre a campanha de tal empresa, mostrando da desigualdade de salários e tal. Juro para você, tinha um cara lá que falava que isso não era provado. E você poderia mandar 300 artigos mostrando para ele que sim, é provado, mulheres ganham menos do que homens, sabe? Velho, o cara, não,
mas não é assim, mas não tem prova, e blá, 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 e não sei o quê. Cara, que isso? Presta atenção, sabe? É frustrante, sabe? Ah, tem gente que não quer realmente, né, entender e pronto, não adianta. É bater com pedra na cabeça só. Pois é, mas é frustrante você se sentir desrespeitado o tempo todo, né, Letícia? Poxa, você sabe disso. Quando você é LGBT já é muito difícil. Quando você é uma mulher LGBT é mais complicado ainda, sabe? Então, se você é LGBT, esteja sempre com a sua saúde mental em dia, porque, nossa, é tudo muito complicado. As pessoas têm preconceitos, têm expectativas, têm muitas coisas sobre todo mundo o tempo todo. E as pessoas gostam de apontar dedos, né? Algo extremamente desagradável. Então, isso é bem frustrante. E quando você é uma mulher que não performa feminilidade, que não se porta da maneira que as pessoas esperam, né? Isso acaba tudo ficando mais complicado também, né? É, Então, eu espero que a Find consiga ajudar a atingir mais pessoas. Eu espero que a Find consiga mais aliados. E eu espero que a Find inspire pessoas, sabe? Eu espero conseguir fazer a minha empresa uma ferramenta de inclusão. Eu sinto muito que na minha vida toda, assim, às vezes a gente não acha o que, que a gente está. Se a gente não se encaixa em nenhum lugar, a gente tem que criar esse lugar. Então, acho que esse exemplo que você tem com a sua empresa é muito importante, né? Então, tipo, você não achou um lugar, você criou esse lugar para você. E aí, pelo fato de você ter criado um lugar para você, isso proporciona que outras pessoas se inspirem e que também você crie lugar para outras pessoas, sabe? Isso é muito foda. Sim, sim, eu busco. Eu acho que a gente não consegue nada sozinho. Eu tenho Sim, muito isso comigo, sabe? É, por mais que a gente fale que fez algo sozinho e blá 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 blá, nunca é sozinho, não é, na real, sozinho, 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 sem a ajuda de ninguém. Claro que vão acontecer muitos tropeços, gente. Pelo amor de Deus. Se a Letícia me chamar aqui para a gente conversar sobre os tropeços e problemas, aí vai ser um podcast de 48 horas, né? claro. Mas a gente não consegue nada sozinho. E se eu puder retribuir para a comunidade LGBT, eu vou ficar muito feliz. Se eu puder ajudar os meus nessa hora, eu vou ficar muito feliz. E se eu puder deixar uma marquinha no mundo de ambientes mais inclusivos, de pessoas mais inclusivas, eu vou ficar muito feliz também. Eu acho muito importante a gente lembrar que todo mundo está em constante mudança, sabe? Que a gente muda de opinião, que a gente muda de comportamento o tempo todo, né? E vamos abraçar a mudança, vamos mudar para melhor, vamos compreender a dor do outro, sabe? Eu acho muito bacana quem consegue ver que errou, pede desculpas e muda. É aquilo que você estava falando, do aliado real. Quem muda de fato, quem apoia realmente, sabe que está apoiando, sabe o que está fazendo. Eu acho que isso inspira, sabe? Eu acho que a gente demonstrar a nossa fraqueza, né, vamos colocar assim, apesar de eu não achar que seja fraqueza, que todo mundo tem falhas, todo mundo tem defeitos, mas a gente demonstrar e falar um pouco sobre isso, eu acho muito importante. A gente se identifica quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade, né, com cada pessoa, assim. Porque todos nós temos esse lugar, então é uma de fácil identificação, né? Sim,
eu acho muito importante, tanto que eu fiz o post no LinkedIn falando sobre o fato, né, da gente ter atingido o primeiro lugar no Sebrae, sabe? E eu deixo bem claro que não foi fácil. Não foi fácil sair da posição de uma pessoa diagnosticada com depressão, que enfrentou a depressão por mais de 10 anos, ainda enfrento a depressão, né? Tá tudo sob controle, ela está em remissão, graças ao universo, graças a Deus, a deusa, mas não tem nada de motivacional. Eu só quero que LGBTs saibam que eles podem conseguir superar crises de ansiedade, ataques de pânico, ainda mais nesse momento que eu acho que todo mundo está machucado, marcado de alguma forma, né? Nesse período tão complicado de pandemia. Uhum. Então, saibam que é possível fazer, é possível levantar. Eu cheguei muito longe com a minha empresa, vocês podem ver que eu cheguei tão longe que hoje eu estou aqui no Sapajus. Hoje eu Gostei. tô, hoje eu tô dando autógrafo por aí na rua, porque eu apareci aqui. Estou muito feliz de estar aqui conversando com a Letícia, falando com a audiência. E o mais importante é que vocês saibam que pode dar certo, sabe? Eu luto muito, estou lutando muito. Não cheguei aonde eu quero chegar, mas eu já cheguei muito longe. E eu sonhei muito em chegar aqui. E eu deixo bem claro nesse post que eu fiz, que deu uma certa viralizada, eu deixei muito claro que eu só estou aqui para olhar para trás e lembrar do que eu sou capaz. E lembrar de me acolher, sabe? De se dar um abraço apertado. É aquele negócio que você falou, às vezes a gente está sem ninguém para acolher a gente, que a gente tem uma necessidade do outro nos acolher, né? A gente quer que o outro nos acolha, Sim. a gente quer ter, sei lá, a gente quer um namorado, uma namorada que vá nos acolher, um namorado que vá nos acolher, mas se não tiver ninguém para te acolher, se dá um abraço, se acolhe, se ame, sabe? Olha para trás e lembra quanto você já cresceu, o quanto você já produziu. Se você ainda não está no mercado de trabalho, se você ainda estuda, lembra que você já passou naquela matéria que era mais difícil. É só isso. Eu consigo me relacionar muito com muitas coisas da sua fala, e até mesmo do podcast também, sabe? Quando eu comecei a fazer o podcast, eu acho que eu estava numa das minhas maiores crises de ansiedade. E ele foi um processo muito terapêutico para mim e que me ajudou a me autoacolher, de certa forma. E hoje em dia, até acho que semana passada, eu até recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conheço e que ela me mandou um e-mail contando da vida dela, porque ela sentiu a vontade de conversar comigo. E falando que ela sentia falta de ter mais amigas lésbicas, mais pessoas LGBTs em torno dela. E aí eu comecei a ler aquele e-mail, e de todas as outras coisas que já aconteceu de bom com esse podcast, eu acho que esse tipo de coisa, quando alguém vem conversar comigo, é a coisa que mais me toca. Porque eu me identifico muito, sabe? Eu me identifico muito de não ter alguém, para ouvir, para escutar, para falar sobre essas coisas, alguém que se preocupa com a minha vivência e tal. Então, esse retorno quando a pessoa faz é a melhor coisa, sabe? E eu acho que esse tipo de coisa é meio que a gente está no papo motivacional, mas é que é muito importante, a gente tem que buscar alguma coisa que faça sentido pra gente. E não sendo aqui, você tem que trabalhar no emprego dos seus sonhos, porque eu acho isso muito difícil de você impor para as pessoas, ainda mais no Brasil de hoje, contando desemprego. Mas você tem que buscar alguma coisa na sua vida que te dê algum tipo de pertencimento. Acho que é isso. E aí pode ser em qualquer campo da vida. Buscar isso dentro de você. E provavelmente você não vai se encaixar, porque o ser humano não é feito para se encaixar em tudo, não.
A gente é feito para se desencaixar. E é bom que você se desencaixe para você não ficar no efeito manadas. Mas a gente também é feito para socializar, para conviver, para se abraçar. São duas coisas que podem coexistir, o desencaixe com a sociabilidade, sabe? Não sei se eu já estou viajando Não, muito aqui. eu acho muito importante você falar sobre isso, porque às vezes a gente cai em pegadinhas até das redes sociais, né? Que mostram coisas para a gente acha que aquilo ali é uma obrigação, que a gente precisa se encaixar, que a gente precisa ser perfeito, que não sei o quê. Não, gente. Que isso, essa fala que você falou, a gente pode se desencaixar, a gente pode se desencaixar, eu, geralmente, quando as pessoas falam comigo, não sei o que de pensar fora da caixa, eu gosto de perguntar, que caixa? Entendeu? Porque eu acho que a gente tem que fugir desse lugar comum, a gente tem que fugir de tudo que cai no modismo, sabe? Eu acho muito importante. Não queria cair nessa questão motivacional, sabe? Por várias, por vários movimentos que a gente vê, eu só queria um momento para as pessoas aprenderem a se acolherem, sabe? Porque às vezes a gente não consegue que alguém nos acolha, né? E a gente fica triste por isso. Sim. Mas você pode se acolher, sabe? Eu acho muito importante a gente lembrar as pessoas que elas podem se acolher e que não tem erro nenhum. Mas eu acho que ficou um motivacional legal, não ficou chatão, assim. E não tá cheio de papo de coach, essas coisas, não. Tá sendo sincero, né? Da nossa vivência e do que a gente Sim, acredita mesmo. sim, realmente é isso, sabe? Eu acho que o nosso papo, né, que começou nas redes sociais, eu acho que era sobre isso que a gente, né, queria Sim. conversar, que era essa ideia que a gente se propôs aqui hoje, né, de falar que existe preconceito, sim, que não é fácil, mas que existe um movimento aí também para que a desigualdade diminua e vamos para cima, gente. Vamos para cima, que a gente é LGBT e não é qualquer um que mexe com a gente, não. Adorei. E a gente tá fazendo muito a nossa parte e vai dar tudo certo, vai dar tudo errado, mas vai dando, Uma né? hora a gente chega lá, gente. Perfeito. Olha, eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar. Igual você falou, a gente podia ficar aqui 48 horas contando muitas coisas. Se vocês gostaram do podcast, também pede para a Luciana voltar, pede para a gente conversar mais sobre isso, porque eu gosto muito de falar sobre isso. De alguma forma, eu acho que eu sofri muito com essas coisas de questão de trabalho, LGBT, então falar sobre isso também é uma forma de melhorar, de pensar sobre, de não aceitar coisas que eu já aceitei. Então a gente fala um pouco hoje, mas a gente sempre pode voltar a falar sobre isso. E queria que a gente fosse agora para o bloco de indicações. Quero saber o que você trouxe para indicar para a gente aqui, Luciana. Ó, primeiro de tudo, eu vou indicar para vocês seguirem a Find Tattoo no Instagram, Find Tattoo _, tá? E outras indicações, eu vou indicar alguns parceiros da Find Tattoo, que acabaram se tornando parceiros de vida da Luciana. Primeiro é o @absurda, que é uma festa daqui de BH, do Ed, que é um querido, um cara muito gente boa, e com certeza vocês já viram flashes da Absurda com a Find Tattoo, tá joia? Sigam e compareçam à festa da Absurda, que é uma festa sensacional, uma festa LGBT. Outra dica que eu também queria dar para vocês seguirem o Anda Direito. Você conhece, Letícia? Anda direito? Não. O Anda Direito é uma empresa do Marcos. Eu conheci ele porque ele é amigo do Ed. Aí, Ah, tá. sabe a Find Pride que eu te contei? Uhum. Então, a Find Pride é um evento LGBT que a gente faz em junho, no mês do orgulho. E aí eu fiquei conhecendo o Ed, porque foi a Absurda que convidou a gente para participar do evento da Absurda. E aí dentro a gente criou um Flash Day chamado Find Pride, que a gente convida
tatuadores LGBTs, artistas LGBTs, empreendedores LGBTs. Esse ano a Letícia está convidada para apresentar lá o Sapa Justa, para ser nossa host. Ó, que chique! E aí eu fiquei conhecendo ele do Anda Direito e eu achei sensacional a ideia. É uma plataforma, gente. Tem o Instagram também. O Instagram é Anda Direito junto. É uma plataforma que você quer contratar LGBTs? Coloca lá a vaga. Você é um LGBT que está procurando emprego? Está procurando uma casa? Está procurando um apartamento? Uma república? Coloca lá, gente. Tem possibilidade. Aham, para todo mundo. O cara é muito gente boa, ele é muito acessível, todos os meninos são muito acessíveis e é muito legal. Eu adorei. E é muito legal o nome também da plataforma Anda Direito, né? Porque ele é um rapaz gay e falaram isso para ele quando ele era menino, Anda Direito. Ah, sim. E aí virou a plataforma Anda Direito. E eu adoro eles, tá? Cheguem lá e falem, foi a Luciana da País Tatu que me indicou. Tudo. Porque eu adoro ele. E eu vou indicar também aqui uma lojinha. Uma loja local, que é a Savassi Pride, da Nai. Ah, sim. Conhece? Conheço. Eu adoro a Nai, ela é gente finíssima. A produção é deles, dos materiais. E é tudo da melhor qualidade possível e imaginável. E tem desde papelaria, sabe? Eu adoro papelaria, questões de canetas, tem quadrinhos, até, gente, não sei, acho que não vai dar para ver, não, mas esse quadro que eu comprei lá, ó, Haters Gonna Hate. Comprei lá, porque eu adoro a Nai, acho ela maravilhosa. E eu tenho uma bandeira do movimento LGBT também, que eu comprei com ela, mas eu não peguei dessa vez a bandeira. Desculpa, gente. Desculpa, gente, não tira minha carteirinha. Mas aqui no podcast o povo não ia ver, então tá tudo bem. Eu vou dar uma indicação também, que eu sempre acabo esquecendo de eu mesma indicar. E eu acabo esquecendo de indicar as pessoas que eu mais escuto e estou integrada. Eu vou indicar um outro podcast para vocês conhecerem, quem não conhece ainda, que é o Bom Dia Bicha, que é um podcast apresentado pelo GG, com produção do Rod, que são uns queridos que eu conheço. É um podcast com notícias LGBTQIAP+, diárias. Então, eles têm de segunda a sexta as notícias aí. Eles são super queridos e vale muito a pena ouvir. Eu escuto todo dia e não tinha como eu não indicar eles aqui. Já estava mais do que atrasada nessa indicação. Muito bom, vou escutar. Adoro podcast, gente. Sou uma consumidora assídua de podcasts. Eu também gosto. Tanto que eu tenho um, né? Mas é isso, eu acho. Gostei muito de ter aqui, viu, Luciana? Muito obrigada. Sinta-se à vontade para voltar sempre. E até mais. Galera, peçam para que eu volte, que eu volto. Também gostei muito de participar do podcast. Achei uma troca muito rica e muito importante aqui dentro dessa plataforma. Eu só agradeço você ter me convidado. Fiquei muito feliz. Acho que você percebeu o meu entusiasmo, a minha alegria. E, galera, não se esqueçam. A gente pode tudo, hein? Perfeito. Eu adorei a sua empolgação. Eu gosto assim. Valeu, galera. Um beijão para todos vocês e até a próxima, porque vai ter próxima. Isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.